Você parece que veio de outro lugar antes de chegar aqui. Eu não dormi quase nada. Hã, quem que foi que te manteve acordado? Eu fiz o que você pediu, pensei na pergunta, o que eu nunca disse pro Lucas que eu deveria ter dito. E aí que eu fui pensar numa coisa só, a mais importante, como você falou. Mas eu não consegui dormir porque não era uma coisa, era uma lista enorme. E quando mais eu lembrava, mais eu percebia que eu passei 11 anos engolindo, engolindo e sorrindo, como se silêncio fosse educação. Descreve pra mim como foi essa noite. Eu fiquei na cama olhando pro teto, o Lucas dormia do lado, completamente tranquilo. E eu com uma guerra aqui dentro. Aí eu pensei, como que a pessoa dorme assim, sem angústia nenhuma? Eu fiquei me perguntando se o problema sou eu. Se eu que sou complicado demais, se eu exijo demais de mim e dos outros, da vida. E chegou a alguma conclusão? Cheguei que talvez eu seja assim, complicado demais. Renato. Tem aquela música, né, complicado e perfeitinho. Hum. Complicado demais é o que as pessoas que não querem te ouvir falam pra você parar de falar. Você não é complicada. Você é uma mulher que finalmente tá começando a fazer perguntas que deveria ter feito há muito tempo. Perguntas incomodam, entende? Perguntas que chegam de madrugada incomodam ainda mais. Isso não é defeito. É sinal de que alguma coisa tá viva em você. Algo que ficou adormecido por muito tempo. Mas eu fico exausta. Sabe aquela exaustão que não é de trabalho, não é de sono? É uma exaustão de alma, André. De carregar um peso que você nem sabe direito o nome. Sim, eu sei o nome. É o peso de você se sentir uma pessoa diferente por fora do que você é por dentro. Você tem passado 11 anos sendo uma versão de si mesma que não te representa completamente. Isso cansa. Isso cansa mais que qualquer maratona, porque você nunca pode parar, você entende? Porque se você parar, a armadura cai. E aí, Renata? O que que acontece se a armadura cair? As pessoas veem que eu sou de verdade. E o que tem de tão aterrorizante nisso? Talvez elas não gostem. Do que especificamente? Da mulher que não tá sempre bem? Da mulher que sente raiva? Da mulher que sonha? Da mulher que às vezes não quer ser um homem presente? E quer só existir pra si mesma por um momento? De tudo isso. Então o seu medo mais fundo não é que o Lucas não te ame. É que você, quando vista completamente, não seja amada pelos outros. Que você inteira seja de mais ou de menos pra qualquer um. Para. Eu sei que dói. É muito feio o que você acabou de falar. É. É feio, mas é verdade. E você sabia mesmo disso antes de eu falar. Por isso doeu assim. A gente só consegue defender algo que a gente realmente acredita. Eu tentei falar com ele. Me conta. Na quinta-feira, depois da nossa sessão, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu precisava de admiração, não só de amor. Que ele me visse como alguém capaz,
Então na quinta, depois do jantar, os meninos já tinham dormido. E a gente estava lá na sala, ele no celular, eu tentando achar uma entrada. E eu falei: "Lucas, você me admira?" E ele? Ele abaixou o celular, olhou pra mim com aquela cara de: "Não entendi essa pergunta", e disse: "Que pergunta estranha". "Claro que sim", e depois voltou pro celular. E aí? Olha, André, eu senti raiva, muita raiva, porque parece que foi suficiente pra ele. Uma resposta de 3 segundos e acabou o assunto. E eu queria eu queria que ele tivesse perguntado por que que eu estava perguntando aquilo. Queria que ele tivesse largado o celular de vez e ficado me olhando e dito: "Você tá bem? Me conta". Mas não, não veio nada disso. Renata, eu preciso que você escute o que eu vou falar pra você com muito cuidado. Você fez uma pergunta fechada pra uma pessoa que não sabia que o assunto estava aberto. Você me admira? Só tem uma resposta possível de um homem que acha que o casamento está bem. Sim, você tirou uma pergunta de múltipla escolha quando queria uma dissertação. E depois você ficou com raiva porque ele respondeu de uma forma objetiva. Então eu errei de novo. Não é erro, é aprendizado. Você precisa ser honesto com você. Você ainda não se permitiu ser vulnerável de verdade com ele. Você testou. Você jogou uma isca pra ver se ele pescava. E quando ele não pescou do jeito que você queria, você usou isso como prova de que ele não te enxerga. Mas isso não é comunicação, Renato. Isso é um jogo. E jogo não constrói intimidade. Constrói ressentimento. Mas eu não sei como fazer diferente. Eu sei, porque você nunca aprendeu. Ninguém te ensinou que vulnerabilidade é uma linguagem. E que essa linguagem a gente aprende. A maioria das pessoas que eu conheço chegou aqui, nessa cadeira que você está sentado, depois de décadas falando em código. Esperando que o outro adivinhe, que o outro note, que o outro pergunte certo. E quando ninguém adivinha, a conclusão óbvia é: eu não sou importante o suficiente, eu não sou visto. Mas a verdade é que ninguém consegue ver o que você esconde com cuidado. Eu tenho uma coisa pra te contar, que não tem nada a ver com o Lucas, mas que ficou me incomodando desde a semana passada. Fala. Você falou da minha mãe, Hum, que eu tenho medo de virar ela, e eu fui pra casa pensando nisso. Liguei pra ela no sábado, a gente não fala muito, você sabe. Ela mora lá em Ribeirão, a gente se fala de vez em quando. E não sei por que que eu liguei. Acho que eu precisava ouvir a voz dela, sabe? Fiquei lá uns 20 minutos. Ela me contando da horta do vizinho que trocou o carro, da prima que teve um neném. E eu fui percebendo que ela também não me perguntou nada. Como eu tava, como os meninos estavam. Só falou. Preencher um espaço com conteúdo que não tinha nada a ver comigo. como é que foi isso pra você? Estranhamente familiar. Eu acho que eu nunca fui muito real pra ela, sabe. Eu era filha eu era filha que não dava trabalho, que se virava, que ficava bem. A irmã do meu irmão mais novo, que era o que precisava de atenção. E eu aprendi que se eu ficasse bem, eu era amada. E se eu não ficasse bem, eu era um problema. Você acabou de me entregar a origem de tudo.
sabe disso? Como assim? A criança que aprende que precisa estar bem para ser amada vira o adulto que não consegue mostrar que não tá bem. Porque mostrar que não tá bem é arriscar o amor. E você aprendeu isso muito cedo, com a pessoa mais importante da sua vida naquele momento. Sua mãe não fez isso com maldade, provavelmente. Ela também aprendeu assim. A ferida, ela vai se passando de mão em mão, sem ninguém perceber. E agora você tá aqui com 38 anos, casado, com 2 filhos. Incapaz de dizer pro seu marido que você precisa ser admirado. Porque admitir precisar de alguém é fraqueza na sua cabeça. E fraco não gera amor. Eu odeio isso. Eu sei. Eu odeio tudo que vira a minha mãe. Eu não quero que seja sobre ela, eu quero que seja sobre mim. É sobre você. A sua mãe é apenas onde começou. Você é onde continua. O mais importante, você é onde tudo pode parar. André, me faz uma pergunta que você nunca fez pra mim. O que você queria ser quando crescesse? Não o que você se tornou, o que você queria. Jornalista. Conta. Eu queria escrever. Desde pequena eu escrevia tudo. Eu tinha um caderno, diários, eu inventava histórias. A minha professora do quinto ano disse que eu tinha talento para isso. E aí eu cheguei em casa toda animada e eu contei para minha mãe e ela disse: "Jornalista não ganha dinheiro, faz administração, você é boa em matemática". Tá. E você fez administração. Pois é, eu fiz administração. E sou boa no que faço, não é que eu odeie, mas às vezes eu fico olhando para minha mesa, para planilha e penso: "Isso aqui é meu, é de verdade meu". Ou eu só fui boa nisso porque eu era a que sobrou depois de desistir do que eu queria. E aí? Essa pergunta tem resposta? Não sei, provavelmente as 2 coisas ao mesmo tempo. Renata, quero que você entenda uma coisa sobre escolhas que a gente faz a partir do medo. Elas não são falsas. Você não viveu uma vida falsa. Você viveu uma vida real, construída sobre bases que não eram completamente suas. Tem uma diferença enorme dizer eu desperdicei a minha vida e dizer eu vivi uma vida que foi moldada por medos que eu não escolhi ter. A segunda é mais honesta, entende? E mais tratável. Porque você não pode desfazer o passado, mas você pode agora. Com tudo que você sabe, escolher diferente. O problema não é o que você escolheu. O problema é que você nunca se sentiu livre o suficiente para escolher. Mas se for tarde demais para algumas coisas? Pode ser que seja. Você provavelmente não vai voltar a ter 20 anos e fazer faculdade de jornalismo. A menos que você seja o Benjamin Button, mas eu acho que você não é. Isso pode ter passado, mas a escrita não passou. O desejo de ser vista como alguém inteligente, como alguém com algo a dizer sobre o mundo. Esse desejo ainda tá vivo em você.
Você me disse isso na semana passada. Esse desejo não precisa de uma profissão diferente para existir. Ele precisa de espaço. Você dá espaço pra ele. E quando foi a última vez que você escreveu alguma coisa que não fosse um e-mail de trabalho? Ah, há anos. Talvez antes dos meninos. Hum, isso me diz muito. Você não perdeu o desejo de escrever. Você enterrou ele embaixo das responsabilidades e chamou isso de crescimento. Mas você entende que enterrar um desejo não mata ele, ele apodrece. E esse apodrecimento vira amargura. Vira essa sensação de que você não sabe mais quem você é fora do papel de mãe, do papel de esposo, do papel de gerente. E olha isso, e aí você senta na frente do seu marido no jantar de aniversário, não sente nada. Porque a pessoa que sentiria esse algo faz muito tempo que não tem nenhum lugar na sua vida. Você acha que eu deveria voltar a escrever? Eu acho que você deveria parar de pedir permissão. Para mim, para o Lucas, para sua mãe. Você me pergunta se deveria. Você não precisa de dever. Parece coisa de coach, sabe? Você precisa de querer. Aí eu te devolvo. Você quer? Quero. Então escreve. Assim? Simples? Assim simples e assim difícil. Porque você vai sentar na frente de uma página em branco e a primeira coisa que vai aparecer é a sua voz. Ou melhor, a voz da sua mãe, né? Dizendo que isso não serve pra nada. E você vai precisar escolher conscientemente escrever mesmo assim. Isso não é simples. Mas o ato em si, sim. Você senta, você escreve. Você não precisa ser boa. Você não precisa ser nada pra ninguém. Você não precisa entregar isso pra ninguém. Precisa ser seu. E sabe o que eu fiquei pensando também na semana passada? Nos meus filhos. Em como é que eu tô criando eles. Me conta. O Pedro, o mais velho, ele tem 8 anos. E às vezes ele chega em casa da escola com a cara fechada, claramente incomodado com alguma coisa, e eu pergunto: "Tá bem?" E ele diz: "Tô." E a gente não fala mais. E eu percebi essa semana que eu tô criando nele o mesmo padrão que eu aprendi com a minha mãe. Fica bem e você é amado. Não fica bem e você é um problema. Hum, isso foi muito importante pra você ver. Mas como é que eu mudo isso? Não sei nem como mudar em mim, quanto mais nele. Você não muda nele diretamente. Você muda em você. E isso reflete nele. As crianças, elas não aprendem o que você fala, elas aprendem o que você faz. Se você começar a mostrar pro Pedro que não tá bem quando você não tá, que chorar não é fraqueza, que pedir ajuda não é fracasso, ele vai aprender. Não porque você disse, mas porque você fez, mostrou, porque ele viu. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é ser uma mãe perfeita, é ser uma mãe real. Uma mãe que quando erra, repara. Uma mãe que quando sente, às vezes mostra. Isso que eles precisam ver para se tornar pessoas que também conseguem sentir, mostrar e resolver. Minha mãe não foi isso pra mim. Não foi. E você tá pagando o preço disso até hoje. Seja sincero comigo. Você quer que o Pedro pague esse mesmo preço quando tiver 38 anos? Não, não. Então você já tem um motivo que não é só sobre você. Às vezes, a gente não consegue fazer por si mesmo.
A gente precisa fazer por alguém, então faz pelo seu filho. E é válido. É um começo. André, posso te perguntar uma coisa? É pessoal. Pode tentar. Você já foi paciente? Já ficou do outro lado? Até hoje. E como é que foi? Difícil, necessário, transformador. E às vezes eu odiava meu terapeuta com uma intensidade que no começo até me envergonha lembrar. Por quê? Pelo mesmo motivo que você às vezes me olha com aquela cara de você tá do lado dele, né? Porque quando alguém te diz uma verdade que você não quer ouvir, a reação mais fácil é matar o mensageiro. Mas a mensagem continua lá. E você fica. E eventualmente você decide se vai fazer alguma coisa com ela ou vai continuar carregando isso. Entendi. E você fez alguma coisa com a sua? Sim. Mas não foi rápido, não foi bonito. E houve muitos momentos em que eu achei que eu tava indo pra trás em vez de ir pra frente. Processo não é algo linear não, Renato. Você vai sentir isso também. Vai ter semanas que você vai querer sair daqui e não voltar, porque você se sente pior do que você entrou, e isso não é fracasso. É que às vezes você precisa abrir a ferida pra ela sarar de verdade. Curativo em cima de infecção cura ninguém. A gente tá chegando perto do nosso horário, mas antes de você ir, eu quero deixar uma coisa muito clara, porque acho que você precisa ouvir isso agora. Pode falar. Você entrou aqui na semana passada com uma decisão tomada e uma armadura montada. Hoje, você entrou aqui parecendo um zumbi. Sem dormir, despenteada, sem a bolsa bem posicionada no colo. Sabe de uma coisa? Isso é um progresso enorme. Não porque aparecer bagunçado é uma virtude, mas porque você chegou aqui como você tava. E não como você achava que deveria estar. Isso é o primeiro gesto real de vulnerabilidade que eu vi em você. E eu quero que você registre isso. Você veio assim, desse jeito. E eu nem percebi. Eu percebi. Você é uma mulher com uma vida interna muito rica, que passou décadas acreditando que essa vida interna era um problema a ser gerenciado. Não é? É o melhor de você. E o seu trabalho agora, aqui e fora daqui, é aprender a deixar essa mulher aparecer. Aos poucos. Sem precisar que todo mundo te aprove. Tá, mas e se o Lucas não conseguir receber isso? E se o Lucas não conseguir receber isso? Essa é a pergunta certa. Não o será que ele vai gostar? Mas será que ele consegue receber? E essa resposta você vai só ter quando você oferecer de verdade. Não quando você testar. Quando você se oferecer. Existe uma diferença entre abrir mão e jogar alguma coisa no ar pra ver se o outro pega. Você ainda tá jogando as coisas no ar. Eu quero que você aprenda a abrir a mão. Qual é a pergunta dessa semana? A pergunta dessa semana é a seguinte: não é sobre o Lucas, não é sobre a sua mãe. É sobre você. Eu quero que você escreva. Pode ser um parágrafo, pode ser uma linha, mas eu quero e eu preciso que você responda isso no papel. A pergunta é: quem é a Renata que ninguém conhece? Não a mãe, não a esposa, não a profissional. A que existe quando ninguém tá olhando. Quem é ela? O que ela pensa? O que ela quer?
Você não precisa me trazer isso. Você não precisa mostrar isso pra ninguém. Mas você precisa encontrar ela. Porque ela tá lá. Esperando há muito tempo. Que você lembre o nome dela. Tá bom. Vai lá. André, obrigado por não me deixar ir embora com a resposta fácil. A resposta fácil não ia te levar a lugar nenhum que você ainda não foi.